Vamos passear num shopping? Uma amiga minha me convidou. Não é o meu programa favorito, mas eu aceitei, porque era o maior shopping center do mundo. Gente, era tão grande que em uma semana você não vê tudo. Era tão grande que se você entrar num setor assim de sapato, você é capaz de passar dias ali e se esquecer que tem outra coisa. E eu descobri que ele é tão grande porque qualquer pessoa pode colocar um produto ali para vender. Não é incrível? E aí nós estávamos muito faceiras, passeando ali nesse shopping, pai, vamos lá, olhando as coisas, até que eu olhei numa vitrine e tinha umas imagens de mulheres seminuas. Chegando um pouco mais perto, também tinham imagens de genitais, masculinas, femininas, partes íntimas mesmo. E de dentro dessa loja, gritaram e nos ofereceram fotos e vídeos de crianças e adolescentes sem roupa. A gente saiu dali correndo, né? Só que a gente ficou tão atordoada que acabou entrando num setor que só tinha esse tipo de coisa. E tudo isso era tratado com a maior naturalidade. As pessoas andavam como se aquele setor inteiro, gigantesco, não existisse. Todo mundo passeava por ali como se fosse uma loja de bombom, sabe? De meia. Nada demais. Todas as grandes marcas estavam nesse shopping. Todos os bancos tinham agências lá, tinham propaganda lá. E eu fiquei, meu Deus, mas como? E sabe o que mais eu encontrei? Sabe quem eu encontrei lá? Você. Você estava lá. Porque as redes sociais são exatamente isso. Um grande shopping center que vende de tudo. Panela, eletrodoméstico e criança. E talvez você esteja duvidando de mim. Mas é só porque você está em outro setor. Você está lá na bolha dos algoritmos. E pasmem, tem pessoas que levam crianças para esse shopping. Só que nesse shopping não tem seguranças. Então, se você estiver andando com seu filho por ali, alguém tirar uma foto dele e colocar na vitrine daquela loja que vende exploração sexual, você não vai poder fazer nada. Não tem administração para você procurar. Eu vou pedir para levantar a mão para mim, aqui na plateia, alguém que no último ano tenha sofrido uma tentativa de assalto, alguém que tentou roubar sua carteira, sua mochila, seu celular. Tem alguém? Você poderia levantar a mão, por favor? Só para eu ter uma noção? Ninguém? Uma pessoa? Duas? Duas pessoas aqui na nossa plateia. Obrigada. Agora eu vou pedir para levantar a mão quem sofreu alguma tentativa de assalto ou de golpe por um meio digital. No WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais, alguma tentativa de golpe. Quase todo mundo, né? Por que isso acontece, gente? Pensa assim, no ladrão convencional do mundo presencial. Para ele roubar você, ele tem que se aproximar, roubar, fugir. Quantas vítimas ele faz num dia? 10? 20? Um ladrão que vai roubar aí sua mochila, seu celular? Um criminoso digital consegue enviar uma mensagem a cada 2 segundos. Em 1 minuto são 30 pessoas. Isso se ele não usar uma automação, um robô que vai mandar muito mais mensagem para muito mais pessoas. Ou seja, é um potencial de vítimas imenso, são milhares. Por isso que todos vocês já foram encontrados por criminosos. E com crianças é a mesma coisa. Só que tem uma diferença. Quando um criminoso me encontra lá no ambiente digital, encontra você, encontra ela, o que ele quer? Dinheiro. A gente é adulto. Só que criança não tem dinheiro, gente. Então, na mão dos criminosos digitais, a criança vira um produto. Ele vai tentar transformá-la em dinheiro. E ele tem maneiras muito perversas de fazer isso, de conseguir foto da criança, de conseguir vídeo, ou de conseguir a criança em si. Nos últimos meses, a gente teve vários casos no Brasil de adolescentes que colocaram uma mochila nas costas e saíram de casa num carro de aplicativo que um criminoso mandou. Porque convenceu eles de ir ao seu encontro. Ele aliciou esses adolescentes. Ou seja, né, nós não podemos mais ser ingênuos no ambiente digital. Então eu vou dar algumas dicas práticas. Anotem mentalmente, ok? Primeiro, redes sociais não são álbum de foto. São espaços de comércio. Tudo que está lá pode ser vendido. Segundo,
elas não são recomendadas para menores de 13 anos. Mas nós colocamos as crianças e os adolescentes em risco quando colocamos a imagem deles nas nossas redes de adulto. Porque eles são menores e estão lá, presentes nas nossas redes. Não adianta criar um perfil para uma criança e escrever monitorado pelo pai, monitorado pela mãe. Isso não faz diferença nenhuma, nem para o criminoso, nem para a segurança da criança. Não adianta. O WhatsApp é rede social. Gravem isso. O WhatsApp é rede social. E existem muitos pais que já têm que responder por cyberbullying, porque quando a gente tem um menor de idade, quem responde são os pais, que acontecem ali, muitas violências acontecem nesses WhatsApps. Muitos criminosos se infiltram nos grupos da escola. Então a gente tem que ficar atento aí. Penúltima dica. Quem são as crianças mais vulneráveis, os adolescentes mais vulneráveis? Crianças negras ou racializadas. Crianças com deficiência. Quando eu falo criança, eu estou querendo falar adolescente também, tá? Gente jovem. Racializadas, com deficiência, neurodivergentes e LGBTQIAPN+. E não me venham dizer que não existe criança gay. Porque os gays não nasceram adultos, eles foram criança. E se uma criança sabe que ela não pode conversar dentro de casa um assunto, vocês acham que ela vai ficar quieta? Ela vai para as redes sociais. Se alguém não está conversando com seu filho na sua casa, pode ter certeza que na internet alguém está. Se você não está falando com essa criança, alguém na internet está. E eles são muito bons nisso, porque eles estudam engenharia social, que é a forma de nos manipular. Como que eles fazem agora, aqui com a gente adulto? Você recebe uma ligação. Senhora, identificamos uma compra no valor de R$ 3.500 no seu cartão. A senhora reconhece essa compra? Você fala o quê? Não, meu Deus, imagina, não fiz compra nenhuma nesse valor, credo. Você fica desestabilizado e aí começa a passar informações, a clicar nos links que a pessoa manda. Isso é engenharia social. Com criança, eles usam o mesmo tipo de engenharia. Se a criança é filha de pais separados, eles vão dizer, eu também tenho os pais separados, eu também gosto de cachorro. Você gosta de jogar online? Eu conheço um cara que ele agencia os melhores jogadores online, posso te apresentar para ele. Eles dão presentes. Se a criança tem um tio que ela ama, que chama Júlio, qual vai ser o nome do criminoso lá no perfil? Júlio. Quando eu comecei a falar disso nas redes sociais, surgiram muitas dúvidas. As pessoas me escrevem, né? Sheili, o meu filho é menino, tem problema? Tem. Sheili, o problema é o funk. Essas músicas estão deteriorando a geração. Nesse caso, não. A criança pode estar dançando a galinha pintadinha. Sheili, a culpa é dos pais que não dão educação, que não vigiam as crianças. Gente, errado. É muito perverso colocar a responsabilidade apenas nos pais. E qualquer pessoa que tem adolescentes em casa aqui sabe do que eu estou falando. As redes viciam. É sim uma responsabilidade dos pais, mas a gente precisa do governo, precisa de leis, precisa da sociedade civil e precisa das empresas que gastam milhões de reais todos os anos para anunciar nessas plataformas. Eles podem exigir mais segurança para todos nós. Não vai ser um trabalho só da família. Para mim, todas essas violências têm uma origem comum. E aí é a minha opinião particular. A ideia de que criança não é gente. Eu postei um dia que crianças são seres humanos com direitos e não propriedade da família. E veio uma pessoa enfurecida responder. Elas são propriedade de quem, então? Do governo? Eu que dou casa, que dou comida, que limpo a bunda dessa criança? Elas não são propriedade de ninguém, porque seres humanos não são coisas. Você pode ser responsável por um ser humano, mas você jamais vai ser dono de um ser humano. Durante muito tempo da minha vida, eu pensava assim, se tudo der errado, eu me mato. E eu achava que todo mundo pensava desse jeito. Aí um dia eu conversei com um namoradinho meu lá quando eu tinha uns 15 anos. Aí ele falou, o quê? Eu mato quem precisar, mas eu não morro. Eu falei, nossa, que pensamento diferenciado, né? Mas aí eu comecei a perceber que não é um pensamento tão comum. Qualquer coisa você já pensa em se matar. E eu entendi, depois de ter a possibilidade de fazer terapia, de cuidar de mim, que esse pensamento entrou na minha cabeça quando eu sofri violência sexual na infância. Porque eu fui tratada com tanto desvalor. Eu fui tratada como uma coisa. Então, eu não sabia mais que a minha vida tinha valor. Que eu tinha valor.
Quando uma pessoa fala em violência sexual, em estupro, o que vem na cabeça de vocês? Primeiro, assim, muita gente, é inevitável, pensa em sexo. Nós, vítimas, pensamos em morte. Quando eu falo bullying, talvez passe na cabeça de vocês chacota, uma pessoa tirando sarro da outra, duas crianças brigando numa cena de filme americano. É difícil associar bullying à violência e violência à morte. É urgente que a gente entenda o que é a violência e comece a dar a ela o tamanho que ela tem. Porque a gente não faz essa associação, mas eu tenho crianças de 11 anos, de 9 anos, tentando se matar porque sofrem bullying na escola. E outras que querem agredir outras porque sofrem bullying. O tamanho da violência é importante, porque ela não afeta apenas a vítima, ela afeta a família inteira. Todas as pessoas que convivem comigo até hoje precisam lidar com o fato da violência que eu sofri. Meus familiares, minhas parcerias românticas, meus amigos. Nós temos, em média, 4 em cada 10 mulheres brasileiras violentadas durante a vida. Se cada uma tiver 4 pessoas ao seu entorno, a gente tem uma população inteira, a gente tem uma sociedade inteira sofrendo as consequências da violência sexual. Quem violenta sexualmente uma pessoa está dando um tiro nela, mesmo que você seja incapaz de ver o sangue. E não importa se isso é no presencial ou no virtual. Essa vítima, ela pode correr muitas consequências. Ela pode ter distúrbios alimentares, ideação suicida. Ela pode se tornar adicta, ter dificuldades psicológicas e emocionais que impeçam ela de viver, e ela pode sim querer morrer. Existem muitos motivos que fazem uma pessoa querer morrer. E eu sei, por experiência, que a violência sexual na infância é um deles. A violência é o oposto da vida. A gente precisa começar a escolher a vida. Mesmo num simples post nas nossas redes sociais. Vamos começar a escolher a vida. Porque não pode ser uma escolha tão difícil assim, né? Obrigada.